Olá, eu sou a Larissa. Eu sou o Pedro da Larissa. Nós estamos aqui, gente, por uma promessa de Deus. Ele colocou no nosso coração e nós estamos aqui para ouvir testemunhos. O Viver na Promessa é algo que vai muito além só de ouvir o Pedro e a Larissa, porque nós estamos aqui para ouvir pessoas, testemunhos reais, que na qual você vai poder aí assistir da onde você está e ver o que Deus tem para falar contigo, não é mesmo? Isso. O nome Vivendo Promessas, Deus que colocou no nosso coração. Ele veio nos conduzindo até aqui desde quando nós participamos aí dos Legendários, meu marido Legendários, nós dois do REM. E ele veio nos conduzindo até aqui para que nós pudéssemos levar a palavra de Deus para todos. E a primeira vez que nós subimos, que o meu marido subiu a montanha, eu falo que nós subimos junto, porque eu pude acompanhar, estar com ele todo momento. Ele subiu para que amor? Pela cura? O nosso filho, que acabou vindo a cura da nossa família. A cura da família toda. E nós vamos escutar pessoas de diversas aí profissões, pessoas que vão trazer testemunhos de diversas maneiras. E hoje nós temos um convidado muito especial, pois ele é legendário, a família caminha junto com a gente no mesmo propósito, que é o Ricardo Barbosa. Seja bem-vindo, Ricardo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu que agradeço estar aqui, é uma honra muito grande poder participar com vocês desse projeto. Deus move o coração da gente e eu fiquei muito honrado, feliz e emocionado por receber esse convite e de prontidão eu disse sim. Estamos aqui hoje. Isso. O Ricardo, que hoje atua como engenheiro de segurança de trabalho, ele vai poder contar um pouquinho para vocês, não só do testemunho dele de vida, né, ali da familiar, mas também do próprio trabalho, que Deus vem conduzindo ele até aqui. Então, a gente vai poder aí escutar um pouco o Ricardo. E a intenção do Vivendo Promessa é justamente essa, ouvir pessoas de uma forma natural. Então, Ricardo, deixa Deus usar aí você, conduzir você nas palavras, que a gente acabou de fazer uma oração justamente para isso, para que Deus conduzisse nós. E a primeira pergunta que a gente traz para você, Ricardo, é a seguinte: qual foi a maior dor que Deus transformou em propósito na sua história? Qual foi a maior dor que Deus transformou em propósito na sua história? Então vamos lá. Para entender essa dor, eu só preciso contextualizar um pouquinho o que aconteceu com a vida do Ricardo para poder sentir essa dor. Eu vim de uma família muito humilde, muito simples. Em algum momento da minha vida, uma ente querida, uma irmã, me inspirou a estudar. Então, desde pequeno, eu tenho o gosto e o hábito da leitura. Nasci numa família católica e dividida entre o catolicismo e as religiões evangélicas. Mas o Ricardo foi para a faculdade, já debaixo de uma promessa do Senhor. Fiz engenharia de produção. Dentro da engenharia de produção, me identifiquei com a segurança do trabalho. Quando eu terminei a engenharia de produção, no mesmo, ali 2 meses depois, eu já vim para Maringá para fazer a engenharia de segurança do trabalho e me especializar nessa área que era o que queimava no meu coração. E as coisas foram dando certo. Foram dando certo. A gente, depois de formar na engenharia de segurança, eu passei num concurso no Estado, era professor concursado do Estado, e montei uma empresa de consultoria em segurança do trabalho junto com um sócio. E as coisas deram certo. Deus colocou a mão. Deus foi honrando a gente. Mesmo eu não entendendo o que eu estava passando, o que estava acontecendo, a empresa cresceu, a empresa prosperou, e eu abri mão do meu concurso. Eu deixei o concurso para seguir na empresa. E quando eu fiz isso, eu me dediquei em tempo integral à saúde e segurança do trabalho, principalmente com treinamentos. Então, muito treinamento de CIPA, muito treinamento de primeiros socorros, muito treinamento técnico nessa área, muito levantamento, muita perícia. E eu deixei um pouco de lado uma área que Deus tinha colocado na minha mão também, que era a gestão, que era a administração. Nós crescemos sem estar preparado para o crescimento. E em 2017, nós descobrimos o tamanho e o custo de ter crescido sem ter preparo. Nós estávamos falidos e devendo muito. A dívida aproximava-se em 8 milhões. E o que fazer? E foi nesse momento de dor. Aí vem a dor da vergonha de você estar devendo, a vergonha de você ter crescido. As pessoas olhavam e falavam assim, não entendo, vocês cresceram tanto e agora estão devendo, estão quebrados. E a minha maior dor foi aceitar que eu tinha errado na gestão, que Deus tinha colocado dons na minha mão e eu transferi esses dons para outras pessoas. Entender isso foi dolorido. Se houve um momento de dor
tamanha que eu falei que nunca mais eu passo por isso, que eu fiz um compromisso com Deus naquele momento, que eu iria aprender o que eu precisava aprender, que eu iria passar o que eu precisasse passar, mas eu não deixaria mais viver o que eu vivi um determinado dia no horário do almoço, que foi receber a visita de oficiais, para levar o carro embora na frente da minha filha. Essa foi uma dor muito grande. Foi uma dor. Porque não precisava ser daquele jeito. Eu não precisava passar por aquilo, eu não precisava passar, minha família passar por aquilo, minha filha não precisava ter visto aquilo. E a forma como os oficiais conduziram, e eu não estou condenando eles porque faz parte do meu processo, eu precisava aprender. Cada um tem uma forma de aprender. E ver eles não me permitirem ir nem no carro, nem para tirar os pertences, foi dolorido demais. E naquele dia eu falei, Senhor, o que eu tiver que aprender, eu vou aprender sobre finanças, sobre dinheiro. Eu sei, eu preciso aprender, mas essa situação pontual, eu não quero mais passar. Eu não quero mais passar. E foram longos anos para aprender. Então esse foi um momento de dor, né? Na dor, eu entendi que Deus estava me ensinando por amor. Mas expor a sua família a situações por falta de gestão, por falta de administração dos recursos que Deus me deu, eu não poderia passar mais. E eu sabia que a responsabilidade era minha. Então esse foi um momento de dor em que eu decidi mudar. E com tudo que você enfrentou, Ricardo, tudo que você passou, qual foi o momento que você mais sentiu ali o seu amadurecimento com Deus? Eu fiz um compromisso com Deus, eu assistia uma live, um pouco antes da pandemia, eu estava assistindo uma live de uma pessoa falando sobre provérbios. Só que essa pessoa não era cristão. Ele era ateu. E ele fazendo várias lives sobre provérbios de uma forma como eu nunca tinha visto na minha vida. Ele pegou provérbios e trazendo lições de gestão e administração, e eu falava assim, meu Deus, eu nunca vi isso. Eu quero aprender mais sobre isso. Eu quero que a Bíblia, Senhor, abra na minha mente de uma forma como eu nunca vi. E que ela seja a minha referência para sair desse problema que eu criei. Então eu quero pegar na sua mão, Senhor. Eu quero que o Senhor pegue na minha mão. Eu quero que o Senhor me conduza nesse processo que eu tinha consciência de que todas as dificuldades financeiras que eu estava passando, que a minha família passava, foi por decisões erradas minhas. E eu não queria errar mais. Decisões de confiar em pessoas que eu não deveria ter confiado. Decisões de transferir o que era para o Ricardo fazer para outra pessoa fazer. Eu não queria, e eu queria um manual. Eu sempre gostei muito de ler, eu falei sobre isso. Sim. Eu procurei muitas filosofias vãs, eu procurei muito conhecimento onde não havia resultado. E eu não estava entendendo. Mas a partir do momento que eu ouvi esse cara falar sobre provérbios, eu comecei a olhar a Bíblia com uma outra visão. Com uma visão de aprendizado. E eu me debrucei por 2 anos. Consecutivos 2 anos eu estudei provérbios. Terminava um, começava de novo. Terminava um, começava de novo. E Deus foi falando comigo. Foi falando comigo como eu deveria conduzir a empresa, como eu deveria conduzir. E eu tenho a honra de ter uma esposa que me estendeu a mão, uma esposa que abraçou, falou, não, nós estamos juntos, vai ser difícil, vai. E muitas vezes foi meu freio de mão e eu quero testemunhar uma das coisas que a gente brinca. Eu queria muito um Adult Gusto. Mas muito, era meu sonho comprar aquela cafeteira. Uhum. E eu falava, amor, esse mês nós vamos comprar. Ela falava, não. Esse mês a gente tem que honrar um compromisso. Esse mês a gente tem que pagar o funcionário. Esse mês tem que pagar um imposto. E eu nunca comprei um Adult Gusto. Mas depois de anos, quando eu fui fazer um treinamento na igreja, no propósito do Senhor, Deus me colocou para ministrar o curso de CRAW, estudo bíblico financeiro. Na primeira turma, essa turma ouviu a minha história. Eita. E eles me honraram Com uma... com Adult Gusto. Honra. Sim. E não é porque eu não podia comprar a cafeteira. É que não era prioridade. Uhum. Havia outras prioridades. Deus foi me ensinando, Pedro. Prioridade. As pessoas às vezes entram em problemas financeiros e tá tudo certo. Não saem porque não priorizam. Sim. Deus estava me ensinando sobre prioridades. E o papel da esposa também, né? A minha esposa é um amor, gente. Nesse momento é crucial, né? Minha esposa foi uma esposa de Provérbios 31. A mulher sábia. Em nenhum momento da minha vida ela falou assim, você errou.
Em nenhum momento ela questionou. Nunca. Ao contrário, ela falava assim, vamos junto. Amor, não é assim. Sempre me corrigiu em amor. E eu tinha paz no meu lar. Eu tenho paz no meu lar. Sem paz, nós não conseguimos resolver nada, né? Eu e Pedro vê dentro da nossa vida mesmo, pessoal, que a gente precisa de paz, em primeiro lugar, para poder resolver qualquer outra situação. Na verdade, nós começamos a entender que o propósito de Deus em família é o homem e a mulher, né? É isso. Tanto que a mulher faz parte do homem. Muitas pessoas às vezes julgam, mas ele veio da costela de Adão. Então, ele é, a mulher e o homem são um só, Uma só Ela carne. veio. que muitas pessoas às vezes é difícil de entender. E isso que você falou sobre sua esposa, sobre mulher virtuosa, são coisas que a gente está nesse caminhar, nosso novo caminhar, a gente Estamos aprendeu aprendendo. muito sobre isso. É importante dizer que a caminhada minha do Pedro, né, Ricardo? Ele tem acompanhado o Ricardo o tempo todo. Tem um ano, né? Então, começou em novembro do ano passado, de 2024. Esse ano fez um ano a nossa caminhada dentro da igreja. Então, para nós, é tudo muito novo, esse mundo. Então, nós estamos ainda aprendendo. Eu creio que esse Vivendo Promessas, esse podcast, não vai só ajudar outras pessoas que estão nos assistindo, mas também vai ajudar eu e o Pedro também nessa caminhada. Então, o propósito de certeza. Deus, eu tenho certeza que é esse. Com certeza. Ô, Ricardo, e quais são os princípios bíblicos hoje que guiam a forma como você lidera as pessoas no negócio? Porque, assim, desde o momento que eu e o Pedro te convidamos para estar fazendo parte desse primeiro, né? Nós acreditamos e vemos você como referência no mundo do negócio, Sim. né? Não é à toa que na primeira conversa que nós tivemos, né, assim, oficial sobre o podcast, foi realmente, a gente entrou nesse assunto, sobre o negócio, né? A sua direção, eu vejo assim que é muito clara, a gente vê que é Deus que conduz, o seu conhecimento bíblico referente a isso é muito grande. Então, para nós, você é uma referência. Eu tenho certeza que o que você vai responder agora vai ajudar muitas pessoas. Então, quais são os princípios bíblicos hoje que guiam a forma que você lidera as pessoas nos negócios? Primeiro é oração. Oração para tudo. Segundo, eu vou falar de recomeçar um negócio. Você começar um negócio com crédito, com dinheiro, é tranquilo. Sim. De verdade. Você analisa o mercado, analisa tendências, conversa com homens de Deus, conversa com pessoas experientes e monta o seu mercado. A chance de dar errado é mínima. Mas recomeçar um negócio, como a gente recomeçou, falido, sem dinheiro, sem crédito, com bens apreendidos, com ordem de despejo da casa, quando ninguém abre as portas para você. Ninguém abre as portas. Você recomeçar com uma dívida dessa, o que eu mais ouvia era: nunca mais você recupera o seu nome. Como buscar sabedoria no momento em que está todo mundo te detonando, te criticando, falando não vai dar certo? A minha esperança era nas promessas do Senhor, acreditando que ele dizia: eu vou mudar o seu negócio. Eu vou reconstruir. E essa foi a promessa que eu tive de Deus. Eu vou reconstruir a sua história, mesmo eu não vendo, mesmo eu não conseguia ver diretamente, a curto prazo, luz no final do túnel. Sentamos, eu e minha esposa, e nós decidimos nos manter vivos. Esse foi o primeiro princípio. Eu precisava manter vivo e unido. Trabalhar com o que a gente tinha. Eu olhei para o que restou da empresa e, sendo muito honesto, era só sucata. Os computadores eram os piores que tinha. Os equipamentos para fazer aferição, que a gente usa bastante, era o pior que tinha. Mas alguém um dia falou para mim assim, acho que Deus levanta as pessoas e fala assim: Ricardo, o melhor você já tem. Você sabe fazer, você tem talento para isso. Sabe, o princípio era: eu não acreditava em mim. E aí eu olhei para aquele negócio e falei assim: cara, eu vou recomeçar com isso. Recomeça com o que tem. Provérbios diz que a gente tem que olhar para os campos, observar os seus campos e entender como está acontecendo isso. E esse foi, na linguagem corporativa, o jogo que eu tive que aprender a jogar. Eu tive que olhar para o que eu tinha e entender o que era prioridade. E a prioridade era se manter vivo, ter o dinheiro para comida, ter o dinheiro para o aluguel. O restante vinha das promessas de Deus. E nunca menti. Eu nunca neguei que a gente estava com problemas financeiros. Eu nunca escondi que a gente devia muito. Nunca escondi de ninguém. Às vezes a minha esposa fala assim: amor, às vezes você fala demais. Mas não tem como. Deus falou que eu não posso mentir. Então, se o Pedro chegasse para mim e falasse assim: cara, você tá bem? Eu ia falar que estava bem não estando. Cara, nós estamos seguindo. E como é que tá as questões da empresa? Tá difícil. Eu devo muito. Eu nunca menti. E talvez por não falar por falar a verdade, não esconder,
muitos empresários se conectavam com a minha história. Uhum. Cara, o teu serviço tá um pouquinho mais caro, mas eu vou fechar, eu gostei de você. Era o que eu ouvia. Aqui, Ricardo, tem uma pessoa, amiga nossa, que vocês já viram para nós e falou, a tua empresa é você, não é o que tá lá. O coração da empresa é você. E você sabe quem que me falou, né? Então, e é isso que eu fui vivendo. E aí eu olhava, cara, primeiro eu mapeei, daí financeiramente eu tinha que saber onde eu estava. Então, a gente mapeou mais ou menos o que devia, eu não tinha conhecimento. E ao invés de ficar chorando, reclamando, eu fui buscar conhecimento. Só que eu entendi que eu tinha que buscar conhecimento de pessoas, porque eu fui muito magoado, muito ferido, com pessoas que diziam que eram legais e não era tão legal assim. Mas havia um processo, e nisso tudo dou glória a Deus, porque se essas pessoas não tivessem passado por mim, eu não teria aprendido. É verdade. Mas eu aprendi assim, que a coisa mais barata que tem hoje é um podcast. A coisa mais barata que tem naquela época era um livro. Uhum. E eu escolhi livros bons. Eu podia escolher livro ruim, mas eu escolhi livros bons. Procurei escritores que tinham experiência. Sabe? Experiência que pudesse deixar alguma coisa para mim aprender. E eu comecei a olhar e estudar grandes escritores cristãos, outros não cristãos, mas que tinham um legado para aprender. Eu não tinha muito tempo. Eu tinha que aproveitar o meu tempo com inteligência, intencional. Então eu sabia da parte técnica. O que faltava era a parte administrativa. E eu li muito. Eu me dediquei muito. Muitos dias. Eu trabalhava 16 horas, 18 horas por dia, trabalhando, estudando. Eu não dava sossego para minha mente. Eu não dava tempo. Quando vinha a vontade de chorar, eu abria um livro, ia me inspirar em alguém, eu ia assistir uma palestra no YouTube. Eu não tinha grana para vir em Maringá assistir uma palestra. Eu queria muito, Sim. mas eu não tinha. Aí um dia um amigo meu me deu um presente. Ele me chamava de Negão. Negão, senti no coração te dar um presente. Tem um cara, referência nacional, ele fala sobre... Ele tem um método sobre vendas, estratégia de negócio. Por que você não vai? Eu falei, eu não tenho grana. A grana para ir, eu pago o aluguel do mês. E se eu te der, você vai? Vou. E ele me presenteou. E eu fiquei 3 dias numa imersão, mas eu apanhei. Mas eu apanhei tanto. Meu ego foi levado lá embaixo. Eu era muito orgulhoso. Sabe a palavra que diz que o orgulho procede à queda? Eu estava vivendo isso. Só que eu me permiti, e é isso que muitas pessoas não se permitem viver. Não, que querem queimar a etapa, querem fazer tudo da noite pro dia. E um dia um cara, que eu vou falar o nome dele, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas o Pablo Marçal me abriu. Eu peguei uma chave, como ele diz, eu peguei um código. Eu assistindo uma palavra dele, parece que ele falava pra mim. E ele falava assim, eu respeito quem tem resultado. E eu falava, esse cara não vai me respeitar nunca, porque meu resultado até aqui é só negativo. E aí ele pega e fala, na mesma hora que eu conversava, ele fala assim, não me importa se o teu resultado é negativo ou é positivo. Se você teve a capacidade de fazer uma dívida milionária, você tem capacidade de sair de uma dívida milionária. Eu falei, opa, isso pra mim faz sentido. E eu moí os livros que tinha do Pablo Marçal. Eu queria muito fazer o método dele. Eu queria mas eu não tinha grana. Mas eu tinha 30 para comprar um livro. Eu optava, em vez de comer um lanche, comer um livro. Era simples assim. E pegar aquele aprendizado e aplicar no meu negócio. Pegar e aplicar no meu negócio. Até que chegou um momento que Deus falou assim, chega. Agora é eu e você. Na pandemia. Eita, Eu peguei glória. Covid, fiquei 10 dias internado na minha casa. Minha esposa colocou eu num quarto. E eu não tinha contato com as meninas. A comida vinha na porta, ela batia na porta e saía, eu pegava Sim. a comida. E eu falei, 10 dias que eu vou ficar aqui fazendo o quê? A gente estava na implantação de um sistema para atender o e-social. Eu falei, eu vou dominar esse sistema. Eu ficava 18 horas por dia aprendendo aquele sistema. Em 3 dias eu dominava o sistema. O que eu vou fazer mais 7? Eu abri a Bíblia e comecei a ler. E Deus falava para mim, escreve. E eu fui escrevendo. E eu fui aplicando os conceitos. Tinha coisa que eu falei assim, meu Deus, será que é só eu que estou vendo isso? Será que é só para mim? E foi um tempo maravilhoso. Ali vira seu quarto de guerra. Virou meu quarto de guerra. E depois o quarto de guerra virou o escritório que eu tenho lá, a minha salinha no meu escritório, vocês foram lá. Sim.
É ali que eu chego cedo. É ali que às vezes eu fico até tarde. É ali que às vezes no domingo eu preciso de um tempo, eu vou pra lá. Não que eu não tenha em casa também. Sim. Mas ali Deus falou muito comigo e continua falando. Benção. Ricardo, apesar de todas essas dificuldades, tudo que você passou, necessidades, principalmente financeira, você já chegou a negar, a dizer não a algum serviço, alguma coisa que te ofereceram, que você sentiu que não era de Deus e Sim. você falou não serve pra mim? Eu tive a oportunidade um pouco antes de ir pra Disney, antes de quebrar, antes de ter essa quebra, eu fui pra Disney com a minha esposa e depois fui fazer um treinamento lá também no mesmo ano, porque a gente via, eu e meu sócio via que era um modelo de negócio a ser ensinado. Então a gente fez uma viagem técnica. E eu fui muito atacado na época por isso. Ah, vocês só passeiam, as pessoas não entendiam e tá tudo certo se não entendem você. Mas ensinar o modelo de atendimento Disney trouxe bastante recurso pra gente e abriu portas pra mim. E uma das portas, em um determinado momento, eu recebi um convite de uma empresa de São Paulo para fazer esse treinamento para concessionárias de automóveis. Um pouco antes da pandemia, 8 meses antes da pandemia. E foi muito gratificante. Eu rodei muitos estados dessa nação, principalmente Rio, São Paulo, Curitiba, Manaus, ensinando o modelo Disney. E eu tava assim, cara, agora vai bombar. Em janeiro, antes da pandemia, eu assinei um contrato com uma grande empresa de São Paulo, 70 treinamentos no ano, ia ser o ano inteiro. Fizemos o primeiro, fizemos o segundo, veio a pandemia. E a empresa que eu tinha assinado o contrato era uma empresa que vendia carros. As produções pararam, as vendas pararam, Tudo parou. tudo parou. Todo mundo sentiu. Eu falei, senhor, e agora? Só que eu também já estava reestruturando a saúde e segurança do trabalho em Campo Mourão, fazendo um modelo mais enxuto, um outro modelo. E eu olhei para aquilo e falei, cara, eu vou ter que viver disso. Então, quando a pandemia chegou, eu já estava adaptado a viver com menos. Sim. A viver uma vida mais simples. Não vou dizer que foi tranquilo, mas perto do que eu tinha passado em 2018, nem se comparava. Para comida não ia faltar. Para roupa não ia faltar. Mas eu esperei por esse contrato por muito tempo. Veio a pandemia, não veio o contrato. 2 anos depois, eu começo a minha história dentro da Presbiteriana Renovada. Fiz o curso de finanças. O pastor olhou para mim e falou assim, Ricardo, ministra esse curso, eu quero você como professor. Eu falava assim, pastor, mas eu sou o cara mais quebrado que tem na igreja, o que eu vou ensinar para as pessoas? Eu sou um cara que eu não via potencial em mim para ensinar sobre finanças. E ele falou, não, eu orei, a pastora orou e nós entendemos que é você. Então vamos montar a primeira turma. Quando eu montei a segunda, estava na primeira turma, na segunda aula eu recebo um telefonema do empresário de São Paulo. Ô Ricardo, acabei de fechar um contrato com as concessionárias XYZ. Eu preciso de você. De quinta a domingo. Vou te pagar tanto. Eu falei assim, Roberto, eu preciso pensar porque eu acabei de assumir um compromisso na igreja. Eu falei, não acredito, Ricardo. Você está esperando há 2 anos por isso. Você vai me dizer não. E financeiramente era muito rentável. E eu não ia poder terminar aquela turma. Não ia dar. Porque as aulas eram no final de semana. E eu ia estar viajando. E aí eu, sem pensar 2 vezes, eu falei, não, eu assumi esse compromisso, eu vou levar esse compromisso. Se quando eu terminar a turma tiver a vaga ainda, eu vou com você. E ele só falou assim, eu não acredito, você esperou 2 anos. Agora que chegou o tempo, você não vem. Senão eu dei minha palavra, eu vou seguir. E Deus fez algo. O nosso Deus, ele não paga pouco. Não. Então, eu fui, nós terminamos a primeira turma. Eu fechei, depois de um tempo, 6 turmas do Crown. Depois fui para os legendários, a história mudou. Mas eu vi a mão de Deus em coisas que advogados falavam assim, nunca mais você paga isso. Isso é impagável. A gente teve processos com receita que até hoje eu não entendo. Nem meu advogado entende. Como que foi? Perdão de dívidas sem a gente pedir. Em épocas assim que é impossível aos olhos humanos acontecer. Quando eu entendi isso, eu falei, obrigado, Senhor. Deus não deve nada pra ninguém. Deus não deve nada pra ninguém.
A gente tem recuperado, ainda tem algumas coisas para acertar, mas perto do que era, com o que Deus fez na minha vida, quando vocês viram o tamanho da minha empresa, quando você fala, cara, como é que ele consegue? Nem eu sei, irmãos. Vem negócio de lugares que alguém fala assim, Ricardo, alguém te indicou. Hoje eu atendo o Jequié na Bahia, eu nunca fui lá. A minha equipe vai para Volta Redonda, eu nunca fui lá. A gente atende vem negócios de lugares que eu nunca imaginei. É ele. Se não é ele, como que alguém vai descobrir alguém lá em Campo Mourão? Eu não faço propaganda na internet, eu não pago patrocinado, eu não falo do negócio saúde e segurança do trabalho. Mas Deus age. Eu gosto muito de falar que da nossa conversão também eu não procurei. Eu e a Larissa estávamos desligados, vamos dizer assim, estava em off para ele, sabe? Mas você sabe que ele nunca esquece seus filhos e quando ele quer de volta, ele toma ele de volta a qualquer preço. Eu gosto de falar que a sementinha tá plantada. E a sementinha é boa. Só que muitas vezes a sementinha não floresce porque a terra é ruim. E precisa corrigir o pH, né? Precisa corrigir o solo, precisa corrigir a acidez. E muitas vezes, primeiro ele trabalha a terra para poder semear. Isso aconteceu com você, isso aconteceu com a gente. Sim. Só que ainda nós estamos no processo da terra. Então já está começando levemente a sementinha querer brotar. Então eu entendo perfeitamente nessa linha da semente, da terra, que ele primeiro trabalha a terra para poder brotar essa semente. Sim. Mas sabe, Pedro, Larissa, e você que está nos ouvindo, uma das coisas que eu e minha esposa fizemos foi deixar ser tratado. Isso. Deixar ser curado. Pagar o preço, sabe? Vai ter o curso de Casados para Sempre. Vamos fazer. As pessoas não querem pagar o preço, Não. elas querem a mudança. Eu escuto muito isso. Elas querem a mudança, mas não querem pagar o preço. E às vezes até critica quem tá pagando ali o preço, quem tá buscando. Eu participei muito de EBD, eu amo EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós somos muito tratados na EBD. Claro, quantos domingos? Hoje vamos ficar até mais tarde. Um olhava para o outro e falava, não, vamos. Nós precisamos ir. E quando a gente ia lá, a gente era tratado. Então, esse preço, algumas pessoas até criticam. Nossa, você vive dentro da igreja. Cara, eu vou viver na onde? Acontece muito isso. Com o que Deus fez na minha vida, com o que fez... E aí veio a conversão da minha esposa, a conversão da minha filha. Eu vivi milagres, não vai dar pra falar hoje. Minhas filhas são milagres, gente. Vai ter que voltar mais vezes. Minha menina mais nova nasceu, quem é da medicina vai entender, Apigar 12 minutos para respirar. Deus foi lá e colocou a mão. Minha menina não tem um problema neurológico. Então Deus não cuidou só das finanças, Deus não me ensinou só a cuidar das finanças. Deus cuidou da minha família. Isso não tem preço. Que é o seu maior ministério. Não tem preço. Minha menina mais velha é do Ministério de Dança, é professora na escolinha dominical, professora na escola das crianças. Eu nunca pedi, nunca falei assim, filha. Minhas meninas, a mais velha, principalmente a menina de ler Bíblia, tem os devocionais. Eu nunca falei, filha, leia. Mas ela via o pai lendo. Ricardo, e eu gostaria de saber agora de que forma Deus sustentou a sua empresa em momentos das crises que você passou, das escassezes. Como que foi isso? Primeiro a gente analisou... Eu nunca projetei crescer, porque eu cresci muito. A gente quebrou porque cresceu demais e não tinha braço para sustentar o crescimento. A minha empresa no passado, a empresa do passado, não a ST Brasil, a antiga DLR, nós chegamos em 3 cidades grandes, nós chegamos a 35 funcionários, nós faturávamos muito com saúde ocupacional, mas não tinha perna para isso, não tinha base para isso. E Deus permitiu a quebra. Claro que a minha arrogância, o meu orgulho, porque nós vemos uma época na antiga empresa que tudo que nós fazíamos dava certo. E nós começamos a se achar demais, né? Aonde eu colocava a mão, cara, dava certo. Eu não atribuía quem era a honra, não atribuía a Deus. Eu atribuía ao meu intelecto, atribuía ao network, atribuía a coragem. Deus falou, tá, vamos mudar um pouquinho isso, porque não tá certo. Quando a gente recomeçou a ST Brasil, vem de uma história de recomeço. Nós olhamos e falamos, vamos fazer diferente. E a primeira diferença era, Deus tem que estar nesse negócio. Deus tem que estar nesse negócio. Todas as vezes, para crescer... Eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu ia participar de uma licitação. Hoje eu quase não participo, mas ia participar de uma licitação. Eu coloquei na minha cabeça, se pegasse ou não pegasse, era a vontade soberana de Deus. É ele. Eu fiz um orçamento.
Se deu certo é porque Deus estava nesse negócio. Se não deu certo, também Deus estava naquele negócio. Só que a partir do momento que eu entendi que se Deus coloca algo na minha mão é para mim administrar com sabedoria, eu tinha que corrigir os erros do passado. Então o primeiro é, cara, eu devo imposto. Isso vai para você que deve. Senta com o seu credor e alinha isso. Então nós sentamos e eu assumi as dívidas da DLR, depois meu sócio faleceu, eu tive que assumir. Deus foi operando o milagre. Mas o milagre não foi da noite pro dia. O maior milagre foi entender, cara, essa história de que 5 anos depois o nome sai do Serasa, no céu não funciona assim. Nossa, muito importante o que você falou. No mundo espiritual não é assim. Eu entendi rápido que quanto mais eu honrava os compromissos, mais Deus me honrava. Sim. Falei, opa, tem uma chave nisso, tem um segredo nisso. E às vezes as pessoas têm que entender isso, né? Porque acaba acumulando ali dívida e não sabe por que as coisas não estão caminhando ainda e tá lá na tentativa. Mas justamente começa por aí, você honrar o seu compromisso para que Deus aí vá conduzindo daí de uma forma soberana a sua vida, né? Espiritualmente, Deus nos fez livre. Isso a gente aprende muito nos cursos de finanças bíblicas. Aquele que pega emprestado é escravo de quem emprestou. Quando eu entendi isso, eu falei, eu tô escravo do banco? Eu tô escravo do cartão? Exatamente. Eu tô escravo das dívidas? Deus me fez livre e eu me fiz escravo por más escolhas. Senhor, me ajuda. Eu não quero mais ser escravo. Nós tomamos algumas decisões drásticas, assim. Nós passamos muito tempo, 2, 3 anos, sem comprar uma peça de roupa para mim e para Dani. E eu não falo isso, que dozinha. Não, cara, foi decisão pensada. Decisão pensada. A prioridade era a empresa, reestruturar a empresa, honrar funcionário, honrar credor e as minhas filhas. Elas eram as prioridades. Nós aguentávamos. Nós ficávamos. Eu fiquei 4 anos sem vir em Maringá. É 100 quilômetros, vim no shopping passear. O dinheiro de passear no shopping era o dinheiro do mercado daquela semana. Então, o que adiantava eu vir passear e depois passar necessidade? Sim. Eu fiquei 5 anos sem ir pra praia. Eu amo praia. Não, Ricardo, mas você não pode ir? Posso. Mas o dinheiro de eu ficar lá 1 semana na praia é 10 meses de mercado. Então, prioridade. A gente foi reestabelecendo prioridade. Quanto mais eu honrava os credores, mais Deus derramava bênção. É como se ele fosse dando... Vou te dar R$10, vamos ver se você vai ser fiel. Olha, agora vai ser 100, vamos ver se você vai ser fiel. E foi assim, a gente foi aprendendo assim. Olhar para a empresa hoje, mesmo com alguns problemas, e olhar o que era em 2018, é sobrenatural o que Deus fez. Não é sobre mim, não é sobre a Dani, não é sobre a minha equipe. A equipe também foi lapidada. Hoje eu tenho uma equipe que eu posso vir para cá e eu sei que eles estão trabalhando. A equipe foi escolhida por Deus. Eu falo de um dos funcionários, o senhor Reinaldo. Eu não queria ele. Era o cara mais improvável para mim contratar. Aposentado, bem naquela mudança que precisava se adaptar ao e-social, enviar informações online para o governo. Eu precisando de alguém, ele veio fazer a entrevista, falei, julguei ele. Que eu vou contratar um velho para trabalhar aqui? Mas foi um tapa na minha cara. Quando ele sentou no computador, ele falou assim, chefe, eu me aposentei, mas eu trabalhei 10 anos na JBS com inserção de dados no sistema. Vai, toma. Tomou uma. Ô chefe, eu gosto de dar treinamento também. É o cara que chega primeiro na empresa. É o cara que faz café para todo mundo. É o cara que, se ele for para qualquer lugar, eu durmo tranquilo que o que ele saiu para fazer, ele vai fazer e volta. Para mim foi uma lição de vida. Não, um pouco que eu conheci sua equipe, assim, sensacional. Eu amei cada um deles, né? O comportamento, a atitude e a oração que a gente fez no final da sua visita ficou marcada, com certeza. Então ali tem improváveis, Lari. É um que era tosador de cão. Aí alguém indicou, você tá precisando de um cara de confiança? Ele tá descontente. Só que ele não sabe nada de segurança do trabalho. Cara, como é que eu vou contratar um cara que não sabe nada de segurança do trabalho? Aí Deus manda a mula falar com você. Ricardo, você é professor, você era professor dessa área, ensina ele. É verdade. Leno, você quer aprender? Quero. Eu vou te dar 1 semana pra você aprender o básico. Passei pra ele alguns vídeos, passei umas aulas pra ele. Com 3 dias ele falou, já assisti tudo. Interessado. Tá comigo há 4 anos.
Que legal. Se tornou, depois que ele veio, ele foi fazer o curso de técnico de segurança. Ele é técnico de segurança hoje. É meu braço direito, é um homem de confiança. Deus foi dando as pessoas para mim lapidar. Tá certas. Até isso ele faz. Coloca Até as isso ele pessoas faz. certas no caminho. Mas tem que estar com a visão aberta, irmão. Tem que estar com a visão e o coração aberto. Saber dizer não. Sabe, Lari, você perguntou se em algum momento eu tive que dizer não. Financeiramente, eu não ganhava nem metade do que aquela proposta veio para ir dar treinamento para as concessionárias. Eu não faturava nem metade. Mas eu senti paz. Eu senti paz na decisão. Minha menina desceu as águas. Minha esposa se inseriu. Nós frequentamos. Será que se eu tivesse ido olhando só para o lado do dinheiro, a minha família teria vivido o que a gente vive? Ah, não. Com certeza. O extraordinário, acho que não. Não. Não tenho dúvida. Então, Não. eu tive que dizer não, ainda tem. Ainda vem propostas que você tem que dizer não. No setor público, é uma das coisas que me fez parar de atender licitações, é porque, infelizmente, é um mundo que existem ainda corrupção. E eu posso decidir se eu quero isso ou não. E eu não quero isso para mim nem para minha empresa. Eu quero viver o extraordinário de Deus. E nós que estamos, né, inserindo agora, nós estamos aprendendo ainda a dizer não, que é uma coisa muito difícil, você aprender a falar não para certas coisas, né? Que há os julgamentos e tudo mais. Você teve algum julgamento, assim, nesse contexto? O tempo todo. O tempo todo tem julgamento. Prepare-se, a partir do momento que você toma algumas decisões, pessoas que viviam com você vão sair, vão chegar novas pessoas, Sim. empresas que você atendiam, vai sair, tá tudo certo. Quando eu entreguei, eu tive uma experiência muito marcante com Deus num Natal. Eu ouvi Deus falar comigo, Ricardo, vamos fazer diferente. Eu procurava assim, Dani, você tá... Não. E eu entendi que era Deus falando comigo. Você vai cuidar do que é meu e eu vou cuidar do que é seu. Mas é do meu jeito, não é do seu. Você topa? Top. Deus foi muito claro. Beleza. Em janeiro a gente conversa. Em janeiro nós conversamos. Em janeiro veio propostas para assumir algumas coisas na igreja. Eu sabia que era Deus falando através daquelas pessoas porque ele já tinha me alertado. Que iria falar comigo. É só a gente estar aberto para entender a voz de Deus. Isso. Se é Deus ou se não é Deus. Uhum. E leva para oração. Mas como discernir se é Deus ou se não é Deus? Se é casado, tem que ter comunhão. Isso. A esposa tem que falar sim. Se a esposa disse não e você disser sim, não tá legal. Um reino dividido não se subsistém. Não subsistém. Ora. E Deus responde. Então a gente sentia paz em muitas. Cara, não deu? Beleza, amém. Vamos pra frente. E lá na frente a gente viu os livramentos de Deus. Olha, realmente não era. Confiança. Eu vejo minhas meninas, e vocês também. Se a minha menina tá brincando comigo e eu falo assim, filha, pula em mim, ela pula. Uhum. Ela não duvida. Por que nós duvidamos com Deus? Verdade. O próprio podcast hoje, Vendo Promessas, nós chegamos a questionar Deus. Falei, Senhor, mas é isso mesmo, né? Será que é o Senhor mesmo que está conversando com a gente? É isso que o Senhor quer de nós? Porque nós somos os improváveis de Cristo, né? Por mais que eu seja da área da comunicação e o Pedro gostar também desse mundo, mas igual você falou, nós decidimos juntos, nós oramos por isso, pedimos discernimento para Deus, para que a gente entendesse que seria realmente a voz dele, que era isso que ele queria de nós, até a gente ter certeza, foi uma entrega, né? É claro que a gente teve pessoas aí que estão com a gente nesse projeto, que estão nos ajudando, você é uma delas que topou no imediato, que estaria aqui conosco. E a intenção é justamente essa, ouvir testemunhos, para que a gente possa alcançar pessoas, que o seu testemunho seja aí ouvido por muitas pessoas que vão aí se edificar com a sua palavra, né? Eu vejo o lado financeiro, hoje é uma das causas que mais causa divórcio. Sim. 54% dos divórcios no Brasil é por questões financeiras. E às vezes o que precisa é sentar, conversar, sem julgar, livre de julgamento. E isso foi uma coisa que eu vivi no meu casamento. A minha esposa nunca me julgou. E eu não me julguei. Cara, eu errei. Perdão. E eu pedi perdão. Pedi perdão para minha família porque eles viveram situações que não precisavam viver se eu tivesse tido um entendimento, o que eu tenho hoje. Mas eu não tinha.
E hoje Deus me usa. Vocês foram lá na empresa, eu falei, cara, deixa eu entender o teu negócio. De onde que vem a tua fonte de renda? A minha fonte de renda hoje é 100% da segurança do trabalho. Mas você fala tanto de finanças, eu ensino, claro, isso é um dom que Deus me deu. Esse talvez seja o meu maior ministério. E Tirando a minha família. como que você, as suas coisas, as decisões importantes da sua vida, como que você discerne ali, como que você ouve Deus ali quando você tem que tomar alguma decisão importante na sua vida ali? Como que você faz nessa fase? Primeiro é minha esposa, que ora, conversamos juntos. Segundo, eu tenho conselheiros. Eu tenho homens de Deus, pessoas experientes no negócio. E sabe, alguns conselheiros, eu procuro que todos sejam cristãos, independente de placa religiosa. Mas eu tenho conselheiros que não são cristãos, mas são pessoas experientes naquele negócio. Eu não tomo decisão na emoção. Homem sozinho é presa fácil. Homem sozinho é presa fácil. Então eu procuro. E um dos meus conselheiros é o nosso pastor. Eu estou numa igreja. Eu estou sobre a liderança dele. E eu não vou tomar conselho com ele? Sim. Não cabe. Ah, cara, mas eu não confio no meu pastor. Então, cara, procura outra igreja. Ah, eu não confio no padre da minha igreja. Então procura outro. Não faz sentido você estar congregando num lugar, comunhando num lugar, né, com líderes ali e não confiar no seu líder. Ou você muda, ou muda de lugar. Então eu converso muito com o meu pastor. Pastor, ó, o que o senhor acha? Mas eu já conversei com a minha esposa. Já conversei com o meu jurídico. Procurei um jurídico. Cara, o jurídico que me atende hoje, o doutor Itacir, é um homem de Deus. E eu já tinha ouvido Deus falar para mim, muda de jurídico. E eu levei 2 anos. Deus já tinha falado, Pedro, que era para mudar. E você não muda. Eu deixei de viver coisas por 2 anos porque eu fui teimoso. Quando essa pessoa, orientada por Deus, pegou alguns processos jurídicos que eu tinha, sabe o que é da noite para o dia? As coisas andaram da noite para o dia. Não é que atrasou. Eu atrasei 2 anos o processo. Deus tinha falado, troca, e você não troca? O que mais você quer? Então, assim, se cercar de homens que tenham experiência no negócio. Ah, eu preciso melhorar minhas vendas. Você vai buscar conselho com quem nunca vendeu nada? É verdade. Ah, eu não. Ah, eu preciso de um apoio na contabilidade. Você vai buscar em pessoas que não têm experiência ou em quem tem experiência? Quem tem experiência. A palavra de Deus diz que a gente tem que buscar homens que tenham experiência. E que Os anciãos. E principalmente que vivem o mesmo propósito Exato. que você, né? E tá atento para ver, porque no passado eu busquei, mas buscava nas fontes erradas. Uhum. Eu buscava informações onde a fonte estava contaminada, a fonte era salobra, não era uma fonte pura. Não tem como vir conselho bom. É verdade. Não tem como. Se você tomar uma água contaminada, você vai se contaminar. Então essa questão de homens de Deus. E como que eu sei se é um homem de Deus? Os frutos. É que a gente não quer ver. Olha, os frutos tem que ter congruência. Aquilo que você fala tem que ser reflexo daquilo que você faz. Não é só o falar. Se eu falo uma coisa, mas minhas ações são outras, e eu vou dizer uma coisa para você, a palavra de Deus diz que se você pedir, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate a porta vai se abrir. Se você pedir em oração sincera para Deus, Senhor, me mostra, Senhor. Deus não vai mostrar, ele vai escancarar. Pai, me mostra quem são os homens de Deus que eu preciso. Vai vir no seu coração, que ele vai queimar de um jeito. Você fala assim, cara, eu preciso conversar com o Pedro. Eu preciso. Gente, eu tô na academia do Pedro. Eu atravesso a cidade. Do lado da minha casa tem umas 10 academias. Mas por que eu tô lá? Primeiro porque a gente obedece a Deus. Deus falou assim, vai. Honra os seus filhos, honra o teu irmão. Eu vou com o maior prazer. Que bom. Eu vou com o maior prazer. É o Pedro. É a Lari. Sabe? Não é valor. Cara, mas atravessar a cidade. E minha esposa vai junto. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês são casados? Vai fazer pilates junto com a esposa. Vai fazer academia. É uma graça. Tudo bem. Às vezes ela quer mandar os exercícios que a gente tem que fazer. Tá tudo certo. Mas o tempo de qualidade que eu tenho com a minha esposa, cara, eu não troco por nada. Principalmente quem não tem muito tempo. Às vezes aquela 1 hora, 2 horas que você passa com a tua esposa ali é gratificante. Meu Deus, Porque muita gente não entende que ela é a tua melhor amiga. Ela é minha maior parceira. Em todos os Ela é momentos tua ela teve confidente, junto. ela é a nossa confidente. Ela ora por mim. Cara, que coisa mais linda. Uma esposa orar por um marido.
o marido levantar de madrugada e orar pela sua esposa. A Bíblia fala isso. A palavra de Deus fala pra gente orar pelas nossas esposas. Eu oro pela minha esposa, oro sim. É minha confidente. Às vezes ela acha que não, mas ela é minha confidente. Às vezes eu seguro informações, hoje não mais, né? Dani, ó, o que você acha disso? A gente tá numa decisão importante para fazer lá na empresa. Dani, vamos orar, ó, tem isso, vamos ver os caminhos. Aí ela fala, não tá na hora. Não tá na hora, irmão. Se a esposa falou não, é não. Vamos orar mais um pouco para Deus mover o coração dela. Vamos orar mais um pouco para Deus mover o coração do seu marido. E é assim que a gente vai. E é assim que a gente vai. E Ricardo, conta pra nós o seguinte: qual parte da sua história Deus mais te constrangeu a compartilhar no seu livro que você está escrevendo, que nós sabemos aí que logo, logo vai ter um lançamento? A gente sabe que você tem um livro que é um sonho, que foi uma promessa também. E depois dá um relato também que a gente ficou sabendo que esse livro aí foi meio que o Espírito Santo te cutucou Certeza. para voltar e sair do papel. Só lembrando, né? Só batendo em cima aí do nome, mas porque realmente Deus coloca promessas no meio do nosso caminho e Ele cumpre essas promessas, né? Ele nos conduz também para que elas sejam concretizadas. É verdade. Bom, a questão do livro foi assim, muitas pessoas me procuram porque estão com problemas financeiros. E geralmente no primeiro problema que você vai conversar, no primeiro momento, eles não falam que estão com problema financeiro, mas eu já sei. Meia dúzia de palavras eu sei que o problema é financeiro. E aí, faz muitos anos que Deus falou, você vai escrever um livro, você tem que escrever um livro, mas eu achava que era um livro técnico. Então, mapeia as suas dívidas, escolhe o que tem o menor juro, procura renegociar com os seus credores. E eu comecei a escrever um livro técnico. Algum tempo atrás, chegou um pessoal na igreja, veio um pastor famoso no Brasil, e a equipe dele, um dos meninos da equipe dele olhou pra mim e falou assim, quando é que você vai escrever seu livro? Mas como é que você sabe que eu tô escrevendo um livro? Não, você tem que escrever seu livro, e eu vou te colocar em contato com um editor. Cara, me colocou em contato com um editor famoso nacional. Em meia dúzia de palavras, o cara falou assim pra mim, se eu soubesse que o seu livro ainda estava no forno, eu não teria nem entrado em contato com você. Mas, se Deus permitiu que eu ligasse para você, é porque tem algo nessa sua história que eu preciso saber. Aí conversamos 1 hora via Meet ali, e eu falei, ó, o livro numa linha técnica. Ele falou assim, não. Técnico, cara, tem muita gente fazendo. Mas a tua história, você, as experiências que você tem, isso ninguém tem. Isso impacta. Sim. E aí eu recomecei a reestruturar as experiências, dando um spoiler, provavelmente serão 12 capítulos, uma alusão aí aos 12 apóstolos, aos 12 meses do ano. E isso não é místico, tá? Isso é intencional e proposital. E ali eu vou colocar 12 milagres que a gente viveu financeiramente nessa reconstrução da história. Milagres, e talvez um dos mais marcantes que eu vivi. Se eu começar a contar e chorar, tudo bem, tá tudo certo. Num determinado momento, o ano era 2018, foi o pior ano financeiramente da minha vida. A gente contava literalmente moedas. A família minha não sabia, o orgulho ainda estava muito grande. Ordem de despejo da casa, busca e apreensão de carros, Natal, as crianças querendo presente, sonhando com aquele momento de presente, eu não tinha condições. Nada. Nenhuma. Escondendo um pouco da esposa os problemas para tentar blindar, e foi o meu maior erro esconder dela, porque depois ela descobriu da pior forma possível. Mas resumindo, eu saí, minha menina pediu pão, pai, compra pão francês para mim e tal, num sábado. E aí eu fui, e eu parei em frente a uma padaria, e eu tinha 40 centavos. Era o que eu não tinha, cartão bloqueado, conta bloqueada, não tinha de onde tirar. Eu falei, pai, cara, do jeito que eu tô falando pra você, pai, eu não posso mais viver assim. Eu tenho uma engenharia, eu tô terminando um mestrado, eu tô contando moeda pra comprar pão. Não aceito mais isso, Deus. Eu não aceito mais isso. Pra mim foi um momento muito de disruptura, sabe? Eu falei, Senhor, eu preciso, o Senhor fale comigo. Eu preciso mudar isso.
E eu comprei 4 pães, era o que eu tinha. Não tinha mais. E foi um final de semana muito difícil para mim. No domingo teria um culto, o profeta vinha de fora. E aí eu fui nesse culto, fui nessa igreja. E esse profeta começou a ministrar sobre problemas financeiros. E falar, e Deus vai restituir, e quem tem problema financeiro ergue a mão, Deus está liberando bênçãos. E ele desce do altar e vem andando no meio do povo, e ele fala assim, tem gente que está devendo muito. Tem gente que está devendo muito, que Deus está falando para mim. A minha orelha foi queimando, queimando, queimando. E ele parou onde eu estava e colocou a mão em mim e falou assim, quem está devendo muito? E não olhava para mim, ele olhava para todo mundo. Quem deve mais de 1.000, de 5.000, de 500.000? E a igreja ninguém foi erguendo a mão, ninguém devia mais. E aí ele olhou para mim e falou assim, você deve muito, né, filho? Devo. E Deus manda te dizer. E aí entregou aquela profecia. Na hora eu pensei assim, alguém falou pra esse cara. Além de me expor aqui, alguém falou pra ele, não é possível. E aí eu disse um amém frio. Porque ele falou assim, Deus vai restaurar na cidade que você foi, na rua, nas ruas que você foi humilhado, você vai ser exaltado. E eu falei um amém frio. Automático. Ele foi até o altar. E aí ele volta. E ele volta, olha pra mim e fala assim, pra você não duvidar que é Deus que tá entregando, é o mesmo Deus. O Deus que vai restaurar você é o mesmo Deus que viu você contando as moedas ontem em frente à padaria. Só quem passa por isso sabe como é. Nem minha esposa sabia. Que eu tava contando moeda pra comprar pão. O que você vai falar? Ah, Senhor, eu me rendo. Se eu sou digno dessas promessas, Senhor, me usa. Cumpra. É claro que não é da noite pro dia. Às vezes a pessoa recebe uma promessa e ele acha que vai ser já na segunda-feira que vai Amanhã. tudo mudar. Não é. Há um processo a ser. Sim. Deus entregou a promessa. E muitas pessoas não vivem. Isso queimou muito no meu coração esse ano. Muitas pessoas não vivem as promessas de Deus porque duvidam. A dúvida é uma semente de Satanás para atrapalhar os planos de Deus. Não é que Deus não quer te dar. Quando Não é não que ele duvida, quer... julga. É. Às Mas vezes. será? Então Deus me moeu aquele dia. Muitas vezes a gente passa por obstáculos, passa por necessidade, achando que às vezes, meu Deus, por quê? Por quê? Mas às vezes ele quer que a gente passe esse processo para aprender também. É um processo. E a gente não sabe entender. E aí vinha, isso foi 2017, 2018. Cara, tá bom, senhor, o processo. Quanto tempo vai? Não sei. Mas eu comecei a ver os sinais de Deus. Quando eu conseguia... o primeiro sinal foi uma dívida de 70.000. Eu recebi um telefonema do banco que estava com uma promoção naquela semana por R$454. Nossa. A minha esposa É um falou assim, milagre. isso é golpe? É golpe. Eu falei assim, não sei, vamos ver. O que eu fiz? Peguei e fui lá no banco, na agência física, falei assim, olha, eu recebi um telefone assim, assim, assim. Aí a gerente falou assim, é um programa de recuperação para empresas que estão com problema, CPFs que estão com problema, e você foi escolhido. E eu não tinha os R$454. Eu não tinha. Falei, manda o boleto, eu vou pagar. Tinha 3 dias para pagar. Eu falei, senhor, agora o senhor deu a graça. O senhor fez um milagre, mas eu não tenho recurso. Eu terminei a oração. Um cliente me liga, Ricardo, eu preciso de uma documentação, assim, assim, assim. Já me passa o número da conta que eu vou Eita pagar glória. adiantado. Era justamente o valor que Exatamente. você precisava. R$454. E quando acontece isso, a gente custa até para acreditar, né? Fala, Senhor, é isso mesmo? Até fica questionando, eu tô vendo certo? Eu tenho orado muito para Deus me dar essa visão, né, do mundo espiritual que ele tá mandando, que fique muito claro na nossa visão, né, amor? A gente tem orado muito para isso, porque eu falo que se a gente não tiver em oração, não tiver atento, a gente vai perder oportunidades também, né? Que foi o que aconteceu com você. é que Se a você não tivesse... Eu vivi muitas histórias de milagres, de pessoas chegarem e falarem assim, eu senti no meu coração que hoje era para entregar isso para você. Como assim? Eu vivi histórias de pessoas chegar para mim e falar assim, e eu orando, época de Páscoa, eu queria comprar um ovo de chocolate para minha menina, eu não tinha condições. E aí chega uma pessoa que você não conhece, não sabe quem é, e fala assim, ó, esse aqui é o valor pro chocolate da sua filha. Cara,
Como explicar isso? Eu nunca vi a pessoa na vida. Nunca, Pedro. Eu nunca vi. Sobrenatural. E Só aí, quem vive isso Dani, sabe. apareceu isso, a pessoa ofereceu. Daí ela falava assim, nós vamos guardar isso pra compra. Não, Dani. Se É Deus isso. mandou é pro chocolate, Vai ser não é puxado. pra mim, não é pra você, é pra filha. Se sobrar... cara, eu vivi muitas histórias. Muitas histórias. E hoje a gente vive milagres também, assim. Deus toca no nosso coração de ajudar as pessoas. A gente não tem... Sou multimilionário ainda. Não peguei essa... Já peguei, né? Isso aí, tome posse. Mas Deus toca, move o nosso coração para contribuir com pessoas. Às vezes é pouca coisa. Às vezes é uma pizza. Sim. E aí, Dani, ó, Deus falou isso, o que você acha? Não, amor, se Deus falou... E às vezes a gente não quer acatar, né? Esses dias Às vezes mesmo a eu gente demorei, relutei, e aí o Dani, Deus falou, vai e faz. Para fazer uma oferta na vida de uma pessoa. Ele, cara, ele não precisa, e Deus foi muito técnico comigo, muito pontual, muito cirúrgico. Ele não. Você precisa. Que lindo. Então, ouvir isso e viver histórias. O livro está recheado de histórias. Creio que até o primeiro semestre aí vai estar pronto. Já estamos ansiosos já. E o Ricardo, para os leitores do seu livro, quando lançar, o que você acha que Deus falaria para esses leitores? Dentro, usando o teu livro. O livro todo, ele vai circular em um versículo. Sede fiéis no pouco, e sobre o muito te colocarei. E não é sobre dinheiro. Tem coisas que o dinheiro não compra. Sim. A paz no teu lar. Você ser usado, instrumento de Deus, para ser cura de um casamento, para levar esperança para alguém, para ser a única voz que vai chegar e dizer assim, ei, tem jeito sim. Eu ouvi muitas vozes. Não tem jeito, não tem como, nunca mais você recupera seu nome, nunca mais você sai disso. Mas o bom pastor tinha uma voz para mim, ele dizia, eu faço o que nenhum homem faz. Eu opero onde nenhum homem opera. Eu abro portas que ninguém abre. Está aqui hoje, é porta que Deus abriu. Com certeza, creio. O Ricardo está aqui hoje. É porta que ele abriu. Creio. Quando eu parei de sonhar com isso. Na força do braço. Muitas vezes a gente deixa de fazer certas oportunidades que a gente tem, a gente não vê, né? Não vê. Você lembra o que você respondeu para nós? Claro que eu vou. Quem sou eu para negar? Não dá para negar quando Deus age, o tanto que Deus age na minha vida. Não dá para negar. Eu vou. E o inimigo, ele tenta te atrapalhar também. O tempo inteiro. O tempo todo. Você não pode escutar vozes paralelas. Sua voz é Deus. Deus está te conduzindo e você tem que seguir e manter ele firme. Porque no caso aqui do podcast mesmo, teve tentando atrapalhar, com certeza, sempre tem. Só que a gente foi firme na palavra, firme no propósito, firme no que Deus colocou no nosso coração, porque eu sei que pessoas vão ser curadas, tratadas, ministradas com o seu testemunho o tempo todo. Pedro e Lari, se uma família for salva, Glória a Deus. você conseguir, através de uma palavra, livrar, principalmente o homem, tá? O homem de um suicídio. Sim. Por questões financeiras, a minha história valeu a pena. Valeu. Passaria de novo. Claro que hoje, com mais inteligência. Sim. Principalmente a inteligência de Cristo. Com mais sabedoria. Não a minha, mas a sabedoria de Cristo. Sim. Se a gente consegue... às vezes as pessoas falam, Ricardo, você nunca tomou um remédio para depressão, para ansiedade? Nunca. Como é que você explica isso? Eu não tenho explicação a não ser Cristo. O meu remédio era Bíblia e leitura. Livros não cristãos, livros técnicos, entender o que Deus queria fazer. Eu sempre comparava. E de um momento da minha vida, Deus começou a falar assim, tá vendo? O que esse autor famoso escreveu? Tá lá em Provérbios, ó. Muito tempo. Tá lá na história de Josué, tá lá na história de Moisés, tá lá na história de Abraão. Tá lá, ele só deu uma linguagem diferente e tá levando a glória para ele. Verdade. E aí a minha mente foi abrindo com relação às passagens de Deus que ele descreve na Bíblia. A Bíblia não é um manual de placa religiosa. Além de ser um manual de salvação, na Bíblia você encontra tudo que você precisa
Ah, eu quero contratar alguém. Como que eu observo? Vai lá e vê o que Jetro disse a Moisés. Observa lá, tem alguns segredos. Homens temente a Deus, homens que aborrecem a avareza, homens de verdade. Pega aqueles 4 princípios e coloca na sua seleção para você ver se você vai errar na contratação de alguém. Minha empresa é muito grande, como é que eu faço? Divide em 1.000, 500, 50, 100, 10, coloca. Tá lá. É só parar com essa questão de religiosidade e entender que a Bíblia é uma palavra de manual para a vida que te leva à salvação. De quebra ou de graça ainda vem a salvação. Sim. Você quer ser próspero? Não prosperidade que o mundo prega, prosperidade autêntica de Deus. Tá na Bíblia. Ô, Ricardo, fala um pouco da sua empresa, ST Brasil, o que você oferta nela, até para as pessoas tomarem aí ciência, às vezes pessoas que estão precisando do seu serviço, estão te conhecendo agora, já pode até entrar em contato com você Até também. porque o Ricardo é engenheiro. Produção. Engenheiro de E produção, engenheiro de segurança do trabalho. E ele não é economista. Não. Ele faz por questão das dificuldades que ele teve, ele ajuda pessoas a sair dessa também. Tive que aprender na marra, ou por necessidade, um pouquinho sobre finanças. Principalmente finanças para pequenas empresas. Então, a ST Brasil é uma empresa de consultoria em saúde e segurança do trabalho. A gente tem desde os treinamentos, trabalho em altura, espaço confinado, até a gestão do e-social, que é uma nova obrigatoriedade desde 2022 para cá, 2023, que o governo exige que toda empresa, independente do número de funcionários, faça um envio de informações relacionadas à saúde ocupacional todo mês. Hoje a minha empresa, ela, além da parte técnica, ela é uma empresa que processa dados. Então eu pego lá os exames dos meus colaboradores e envio para o governo através de uma plataforma. Eu oriento, esse mês está vencendo, tem que fazer, tem que renovar. A gente avalia as questões de risco no ambiente de trabalho. Tem risco? Não tem. Então a gente atende em Campo Mourão. Eu tenho uma filial em Santa Catarina, que faz parte do grupo. Hoje eu não estou à frente da empresa, é minha esposa, né? A CEO é a esposa, eu fico na parte técnica, com orientação, e na parte financeira, gerindo isso, cuidando disso. E tem toda uma equipe por trás. São 4 colaboradores que dão apoio. Creio que 2026 é um ano de esticar as tendas. A gente tem recebido várias propostas para aumentar, né, para expandir. Mas eu sei os nossos limites. Eu entrego aquilo que eu prometo. Não entrego nada além do que eu prometo. Se eu prometi, a gente vai fazer. Eu não vou prometer e não vou cumprir. E hoje, geralmente, a saúde ocupacional vem para mim, chegam para mim quando eles estão com problemas muito sérios. O Ministério do Trabalho já teve autuação, estão bem perdidos, né? O que fazer? E aí a gente põe na mesa e fala, cara, errou nisso. Não tem jeito. Vai vir multa. E o que eu faço? Paga. Dá pra fazer, ué. Então, a gente sabe disso. Não é só fazer o envio, é essa assessoria. Eu tenho muita segurança no que eu falo. A vida me deixou assim, 20 anos, mais de 20 anos de experiência nessa área. Fui professor, inclusive em pós-graduação, na área de segurança do trabalho. Então, eu tenho muita assertividade quando eu falo para um cliente, olha, sai tranquilo disso. Não sai, vai ter rescaldo, você vai ter que pagar uma multa aí. Fique em paz. Como é que você sabe disso? A experiência. Então, a experiência foi me conduzindo a isso. Pequenas e médias empresas é o meu foco. Eu atendo em vários setores, desde o setor da saúde até a construção civil. É claro que a gente navega melhor em alguns setores, mas hoje, a gente tem uma base, uma experiência bem profunda para praticamente todos os setores da economia, desde a rural até a construção civil. Bom, eu trago agora para você o seguinte. Família, nosso maior ministério. Conheço sua família, linda demais. E eu queria que você falasse um pouquinho das meninas. A Nívia, a Isabela e a Dani. Aí é para chorar, né? Eu sei que você ia se emocionar, já imaginava que você estaria emotivo nesse momento, porque eu sei o que elas significam para você. Isso fica muito evidente, né? Quando nós encontramos vocês na igreja, na academia e tudo mais, uma família muito linda, uma família muito unida. E eu queria que você falasse das suas 3 meninas. Minha menina mais velha, minha Dani, é uma promessa de Deus para minha vida. Eu esperei ela por muito tempo.
Por decisão minha, eu fiquei um tempo sem ninguém. Me foquei no meu ambiente de estudo. E eu falei para Deus que eu ia buscar uma pessoa para namorar se fosse para casar. Chega. Não me envolvi com muitas pessoas, mas eu queria que ele escolhesse a minha esposa. E aí, quando eu conheci a Dani, um dia eu falei, Senhor, se for ela, eu quero ela. E Deus falou, é ela que você quer? Eu falei, é. Ele falou assim, depois não vem reclamar. Tá? E deu certo. Aí veio a Isa. A Isa foi a primeira promessa se cumprindo. Alguém algum dia disse que eu não teria filhos. Eita glória. E eu acreditei, porque eu não ouvi o Senhor. Meu pai foi diagnosticado com câncer. E a pessoa que diagnosticou disse que seria câncer terminal. Eu já estava noivo, casamento marcado. E eu dobrei o meu joelho e falei, Deus, eu não quero que meus filhos cresçam sem conhecer os avós. Faz um milagre, cura o meu pai. Se não é possível curar, aumenta o tempo de vida até que meus filhos nasçam. Bom, 30 dias depois, o milagre acontece. A Isabelle estava no ventre da Dani. A Isabelle foi uma promessa. Foi uma gravidez difícil. Foi uma gravidez que a gente teve que cuidar bastante da Dani. Mas ela nasce. Meu pai pega ela no colo, meu pai mima. 17 anos depois que meu pai parte. Porque o que os homens falam não se cumpriu. Mas o que Deus falou se cumpriu. Veio uma menina saudável, uma menina querida, amável, uma menina temente a Deus. Depois de um tempo, a Dani é filha única. Eu vim de uma família de 10 irmãos. E aí a Dani falou assim, eu acho que a gente tem que ter mais um filho. Eu falei, opa, bora, vai ser outra filha. Eu sei ser pai de menina, eu não sei ser pai de menino. Depois que eu descobri que é o homem que tem o gene, se vai ser menino ou menina, então eu falei, senhor, é menina. Vai ser menino, não, é menina, eu quero ser pai de outra menina. E veio a Lívia. E a Lívia, no 3º mês de gestação, teve também um problema. E a gente recebeu algumas conversas de que talvez ela nascesse com muitas dificuldades. E eu decidi não ouvir essas pessoas e decidi entregar a Lívia para o Senhor. O Senhor ia direcionar se ela ia ter problema no parto ou não, se ia nascer com problema ou não. E eu fiz um compromisso, eu e a Dani. E durante a gestação, todos os dias, às 3 da madrugada, nós íamos levantar e orar. E muitas vezes era o piloto automático, mas nós cumprimos isso. Chegou o 9º mês, eu trouxe a Lívia em Maringá, a Dani, né, para fazer um exame, e o médico olhou e falou assim, eu não sei por quê vocês trazem a criança para fazer esse tipo de exame, porque ela está perfeita. Olha só. Olha, a gente teve o primeiro grande milagre. E aí foi uma alegria, porque até então a gestação era tensa, sabe? Crendo que Deus ia fazer, mas tenso. Chega o dia do parto, eu não ia assistir o parto. E aí a Dani, lá na Santa Casa, enquanto as enfermeiras estavam preparando ela olhou para mim e falou assim, amor, você não quer assistir o parto? E no meu coração foi, cara, e se esse for o último pedido da Dani? Eu não vou atender? Aí eu olhei para a enfermeira e falei assim, dá para assistir? Ela, dá. A gente se prepara. E eu fui. E estava tudo um ambiente muito descontraído. A gente conhecia os médicos, a doutora que estava fazendo, o acompanhamento, o médico cirurgião, o médico anestesista. A gente conhecia todo mundo. E eu fazia muito treinamento e palestra naquela época e os médicos brincaram. Você vai desmaiar aqui, né? E aí eu vou postar lá. Palestrante desmaia no parto, né? Vai ser bacana. Não vou não, tô firme e tal. Chegou o momento da Lívia nascer. A doutora falou assim, vem pra frente para você poder registrar esse momento. E quando ela cortou, e eu posso literalmente dizer que eu conheço minha esposa por dentro, né? Quando eu vi a minha esposa, o parto. A Lívia nasceu cianótica. A Lívia nasceu com Opigar 2, ela nasceu roxa, não teve choro. E um silêncio assim, ensurdecedor tomou conta daquela sala. O pediatra pega ela e leva para uma salinha ao lado e eu escutava ele fazendo as manobras para trazê-la de volta.
não chorava, foram 12 minutos. 12 minutos eu marcava no relógio, 12 minutos, eu queria ir lá. Os outros médicos falaram, não, deixa ele fazer o trabalho dele. Depois de 12 minutos eu escutei um leve choro. Um leve choro. E aí eu fui lá, e aí ele falou assim, eu preciso levar ela para a UCI. A gente não sabe o que aconteceu. E aí nesses 12 minutos eu me questionava muito. Falei, Senhor, o que eu vou fazer com o quarto? Senhor, o que eu vou falar para as pessoas? Sabe, eu estava muito preocupado com o que os outros iam pensar, o que os outros iam falar. E eu falava assim, eu não estou preparada, Senhor, de cuidar de uma criança especial. Por que eu falava isso? Eu vim da área, eu estudei isso, né? Dentro da segurança do trabalho a gente estuda essa questão de falta de oxigênio. Eu sabia que a partir de 4 minutos sem oxigenação, os danos neurológicos são imensos. E 12 minutos sem respirar, eu imaginei naquele momento que ela seria uma criança que teria dificuldades. E aí ela vai ali para a UCI, o doutor leva ela, foi um momento muito tenso, né? Eu fui visitar ela na UCI, ela estava toda entubadinha dentro, né? E ela tinha muita dificuldade, ela não conseguia puxar o oxigênio e eu questionando Deus o tempo inteiro, cara. Mas e eu voltava pro quarto, a Dani falava, como que ela tá? Tá bem. Mas se ela tá bem, por que não tá aqui comigo? Não, ela vai vir. Mas eu sabia que não tava bem. Aí liguei pra minha sogra falou, vai dar tudo certo. As pessoas tentavam me acalmar. E eu passei aquela noite, foi uma noite muito longa. 6 da manhã, a enfermeira bate no quarto. Quando eu falo pra ela entrar, eu olhei pra ela e falei assim, morreu? Eu falei assim, não. A partir das 3 horas da manhã, ela evoluiu. E eu vim buscar a roupinha dela pra trazer ela pro quarto. Oh, glória. E aí o doutor Laércio veio trazer ela. E eu perguntei, doutor, quais os danos? Eu não perguntei se ela estava bem. Eu estava muito preocupado. O que eu ia fazer na segunda-feira? E ele falou assim, Ricardo, não tem dano nenhum. Neurologicamente, ela tá igual uma criança que nasceu normal. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma série de exames. Mas aqui, agora, eu não consigo te dizer, ela tá bem. Ela evoluiu muito rápido, das 3 horas da manhã, que era justamente o horário que a gente acordava para fazer nosso compromisso com Deus. Bom, ela fez uma série de exames. Ela fez 9 anos. Ela não teve nenhum dano neurológico. É uma criança extremamente elétrica. Linda. É uma criança que me surpreende muito. É claro que a gente tem que cuidar dela, né? Como todo pai tem que cuidar. Mas ontem, no culto, ela olhou para mim e falou assim, pai, Deus mandou eu dar um abraço numa pessoa. Eu falei, filha, se Deus mandou, vai. E ela foi lá no Ezequias, o que é cadeirante, Sim. e deu um abraço nele. Ela não tem contato com ele. Eu falei, filha, se Deus tá mandando, vai. Então eu vejo Deus já tem trabalhado na vida dela para usar ela. E Deus já falou para mim, suas filhas vão mais longe que você. São flechas na mão do arqueiro. De Deus. Tudo que eu tenho feito na sua vida é para preparar elas. Eu oro por elas. Eu oro pelo marido delas. Mas já tem não tem, cara. Mas isso não me impede de orar para que Deus mande homens de Deus para cuidar delas. Aprendi Para isso. que elas sejam mulheres de Deus, mulheres igual Provérbios 31. E o meu milagre, Lívia, a Isabelle foi milagre, a Lívia foi milagre, só para resplandecer a obra do Senhor. Não porque eu sou bom, não porque eu mereço, mas porque Deus tem planos maiores que os nossos. Sim. E que Deus use elas. São promessas, né? São promessas que têm se cumprido. Glória a Deus por Amém. isso. Ricardo, meu muito obrigada. A gente quer agradecer assim do fundo do coração mesmo por você ter topado estar aqui com a gente. Ter Foi aberto a agenda. com certeza de ter assim dado esse testemunho tão lindo de vida que você tem, né? Que Deus vai trabalhar no coração de outras pessoas também. E eu e Pedro também gostaríamos de agradecer porque Muito. você foi a pessoa que nos tendeu a mão após os legendários, né?
para nossa conversão. Foi você que encaminhou ali a primeiro, né? mensagem e falar assim, Pedro, Larissa, vem conhecer a nossa igreja. E foi através daí que tudo mudou. Naquela primeira vez que nós fomos à igreja, através do seu convite, eu vi meu marido ajoelhado no chão, meu filho chorando, marido chorando, meu marido pedindo perdão para o meu filho. Então, assim, muitas coisas aconteceram naquele dia e eu tenho certeza que você foi o instrumento de Deus na nossa vida em todo esse tempo, né? Então, assim, realmente Deus não escolheu uma pessoa aleatória para vir aqui, Ele escolheu a pessoa certa. Você está aqui porque Deus tinha uma promessa. A gente precisava te escutar, eu e Pedro precisava te escutar e outras E pessoas outras pessoas se precisavam espelharem. escutar o seu testemunho. E eu sou muito grata a você, a Dani, às meninas. Nesse final de semana a gente vai tirar lindas fotos suas. Também é um tempo precioso de Vai ser, Deus, sim. né? Deus tem preparado esse momento para fazer lindos registros da sua família. Glória a Deus. Toda honra e toda glória Aí, a Ele. Ele já desenhou isso aqui. amém. Ele já sabe as pessoas que vão vir. Mas o que mais me impacta é que Ele sabe quem vai ouvir Uhum, e quem vai ter a vida transformada. perfeito. Isso alegra meu coração, isso me motiva. Sim. E volto a dizer, se uma família, se um casamento for restaurado, se uma empresa for restaurada as finanças através de uma palavra, de um podcast desse, valeu a pena. Amém. Amém. Já valeu. E agradecer você também, né, que nos assistiu, que nos acompanhou até Sim. aqui. Continue que a gente sempre vai estar soltando, uma vez no mês, com certeza a gente vai estar colocando no YouTube e vamos estar soltando, assim, vários flashbacks aí durante a entrevista, aí durante a semana, a gente vai soltar os flashbacks aí para vocês estarem vendo, podendo acompanhar nas redes sociais. Aí, obrigadão, gente. Deus abençoe. Amém.